Então, a terceira parte do nosso mini, terceira, não, a segunda parte do nosso mini treinamento, que é a parte administrativa. Administrar pessoas, administrar situações, circunstâncias, é deveras difícil. A parte temática é uma parte muito cartesiana, digamos assim. E quando você lida de uma forma mais simplória, no ponto de vista de aceitação do outro, né? Porque ela é mais cartesiana, como eu disse. Mas quando você fala de gestão, de comportamento, né, de atitude, e que você tem que começar lembrando de princípios da mordomia, por exemplo. O princípio da mordomia é praticado por quem é filho de Deus e que tem uma certa maturidade. O princípio da mordomia é cuidar das coisas, de todas as coisas, não só do seu corpo, não do seu carro, não só dos seus filhos, cônjuge, mas cuidar de todas as coisas como se fosse sua, veja, como se fosse sua, porque é de Deus. Esse é o princípio. Para falar de cuidar de filhos, por exemplo, é fácil, né? Todo mundo reconhece. Agora, quando você fala de cuidar de dinheiro do outro, aí as pessoas olham o dinheiro do outro com olhares de olho gordo, que a gente fala, né? E eles querem o dinheiro deles, né? E não entendem, né? Que Deus dá o que ele acha que tem que dar para cada um. Então, uma pessoa, mas ele prometeu que vai dar comida e habitação, se eu não me engano, para todos aqueles que são filhos dele. Então, veja, quando eu vejo uma pessoa que não tem comida, está passando fome, eu acredito que talvez elas precisem, elas, eu acredito, eu tenho certeza, que elas devam conversar com Deus. E não, isso não é loucura. É um pouco religião, isso é vida espiritual. Então, se a gente passa por uma situação difícil, falta de dinheiro ou outro problema qualquer, a gente não deve atribuir ao dinheiro a não fazer a coisa. Ao contrário, a gente deve ver com Deus por que, que eu não tenho dinheiro. Por que eu não tenho? E muita gente acaba usando, e às vezes é falso que não tem um dinheiro, só para pressionar, pegar o dinheiro do outro. Isso é pior ainda. Né? E eu vejo isso constantemente nas pessoas com que eu me relaciono. Né? Eu me lembro que uma vez meu filho falou que eu só pensava em trabalhar, ganhar dinheiro. E eu fiquei, pela primeira vez que ele perguntou, eu falei assim, que, poxa, será que é? Aí eu descobri que não era. Eu gosto do que eu faço, por quê? Porque eu sou filho de Deus. E sendo filho de Deus, a gente faz as coisas que Deus manda, através do Espírito Santo. E Deus me agraciou com coisas que só Ele tem um propósito. Agora, não é que eu trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho para servir a Deus e para servir a vocês, com o que Deus me deu, ao contrário. Mas isso é muito difícil de entender para quem não está tendo uma vida espiritual, uma maturidade espiritual. Bom, nós estamos falando dos 10 mandamentos, já comentei várias vezes aí do conhecimento trino, que começo todos os nossos cursos falando do conhecimento trino. Tenho abordado já por 3 dias a história dos procedimentos. O procedimento principal nosso, e que começa tudo, não podia ser outra coisa a não ser o fluxo financeiro e operacional, que é óbvio, né, que, exatamente falando de dinheiro, eu tenho o fluxo que é financeiro operacional. Quer dizer, começa com uma proposta. Ora, se eu recebo uma solicitação de proposta, eu preciso focar tudo em cima disso para fechar a proposta. Eu preciso saber precificar, eu preciso saber ter lucro, eu preciso saber pagar todos. Né? E eu vejo que nós temos um arquivo Excel, que é o fluxo financeiro operacional, que eu estou restaurando. Depois de 35 anos, estou restaurando. Porque eu vejo, agora eu sei que espiritualmente ninguém quer fazer a orientação ou atender a orientação do fluxo financeiro operacional. O inimigo, ele não deixa funcionar. Então, eu hoje estou eu restaurando, e eu mesmo estou criando esquemas, sistema de
o demônio não destruir o fluxo financeiro operacional. Porque é fluxo financeiro. Se ele não anda, não tem dinheiro. E esse fluxo financeiro, ele não é só para pensar na empresa, vamos dizer, mãe, é por todos. Por todos que, na nossa linguagem, os parceiros. Cada parceiro tem que ver o seu fluxo financeiro operacional. Então, se ele não trata o fluxo financeiro operacional da empresa maior, que dá o provento para ele, de uma forma como no fundamento da mordomia, ele não vai cuidar do dele. Ou se ele cuidar do dele, fluxo financeiro operacional, da pessoa, então ele sabe que ele tem que cuidar primeiro daquela que vem o provento. Mas as pessoas não conseguem pôr isso em prática. A nossa empresa, ela é aberta, tanto do ponto de vista das pessoas trabalharem, porque nós queremos que as pessoas tragam resultados, mas os resultados para elas, porque se elas trazem resultado para elas, elas trazem resultado para a empresa. A empresa sempre teve resultados. Por que as pessoas não se firmaram na empresa? Por quê? Porque elas não tinham resultado, elas não deram resultado. Aí depois culpavam a empresa. Mas isso é típico. Jesus Cristo veio falar do reino. A Dinamis veio falar do reino. A Dinamis veio falar de resultados. Jesus Cristo veio falar que a videira tem que dar frutos. E sabe qual que é o fruto? Na Bíblia? A edificação de Cristo. E o fruto, no plano horizontal, é edificar Cristo. Mas como no plano horizontal a gente fala? No dinheiro para comer e na capacitação. Senhores, a gente está cada dia mais tendo revelações para transformar o que está na Bíblia numa realidade no plano horizontal. Porque o plano espiritual é mais real do que o plano natural. Então, porque você vê, porque você pega, porque você ouve, você acha que nós estamos no top da realidade. Não estamos. O top da realidade é a vida espiritual. Por que eu estou falando tanto disso? Porque a gente está tendo revelação e de alguma forma tem que passar isso. Se a pessoa não entende que ela tem que, na vida dela, ela tem um fluxo financeiro operacional, ela tem um fluxo financeiro operacional. A empresa que demanda trabalho delas também tem que ter um fluxo financeiro operacional. Então, o termo fluxo financeiro operacional é didático. Só para você entender que tem. Nós temos lá um jeito. E estou restaurando isso. E as primeiras 6, 7 etapas é focar no fechamento do contrato. Mas as pessoas não fecham. As pessoas não entregam a proposta no tempo. As pessoas não conhecem bem as necessidades do cliente. Elas olham o dinheiro. Se o contrato é de milhões, elas estão interessadas em fazer a proposta. Se o dinheiro é pouco, vamos dizer assim, pouco no sentido de pouco valor, ela já distrai. Então, como que elas estão atendendo a glória de Deus se nós temos que servir o outro? O outro vem com uma necessidade. Eu, para fazer o fluxo financeiro operacional, a primeira coisa é conhecer a necessidade do meu cliente. Nós vamos colocar umas figurinhas aí para ilustrar o que nós estamos fazendo em termos de prática, de gestão, de restauração com o nosso mini treinamento. Porque esse mini treinamento que a gente faz aqui, a gente está em prática lá na empresa. Nós vemos uma realidade, não uma utopia, não uma teoria. Agora, é a utopia para quem não está no reino e para quem não tem o coração aberto para o Espírito Santo. Aí parece que nós estamos falando aqui uma utopia, é uma loucura. Porque a Bíblia fala que o Filho de Deus é tido como um louco. Jesus Cristo também podia dizer que ele foi um louco. Como ele foi afrontar lá o governo, os eclesiastas? Ele foi afrontar. Não é que ele veio para afrontar, ele veio falar do reino. À medida que ele fala do reino, ele tinha que dizer que ele era filho de Deus, assim como eu estou dizendo que eu sou filho de Deus. Agora, ninguém acreditou nele, ninguém vai acreditar em mim. É modo de dizer que ninguém acreditou, alguns acreditaram. Mas é muito pouco.
Eu estimo em 5%. Então, veja, eu estou falando aqui e com o meu coração, de tal forma que vocês entendam como que eu posso fazer numa empresa o fluxo financeiro operacional. Começa da minha pessoa, depois é para a empresa que eu trabalho, com toda empresa, e eu também tenho que ter um fluxo financeiro pessoal. Então ela começa do pessoal, para depois ir para a empresa que tem um grupo de parceiros. Eu hoje, eu estou ligando o fluxo financeiro, hoje não, eu sempre liguei o fluxo financeiro operacional com o PPPO, que é as pendências que tem para cumprir uma operação. Mas amanhã a gente continua. O papo tá bom, mas acabou meus 10 minutos de hoje. Até amanhã, então.